Quantas vezes você tentou controlar tudo à sua volta apenas para se ver cada vez mais frustrado, cansado e sem resultados? A verdade é que existe um segredo poderoso escondido no ato de deixar ir. Quando você para de se importar com o que não pode controlar, quando você aprende a silenciar a ansiedade de querer mudar tudo, algo mágico acontece. A vida começa a fluir. E não, isso não é misticismo. É filosofia pura. É estoicismo em sua essência. Neste vídeo, você vai descobrir como os antigos estoicos se enfrentavam os desafios mais cruéis da existência, sem perder a calma. E como você pode aplicar essa mesma postura na sua vida hoje? Então, respire fundo, abra a mente e se prepare. O que você está prestes a ouvir pode mudar completamente a forma como você lida com o mundo e, mais importante, consigo mesmo. A primeira coisa que você precisa entender é que se importar com tudo o tempo todo é o caminho mais rápido para o esgotamento emocional. Os estoicos, como Epicteto, Seca e Marco Aurélio, não tinham vidas fáceis. Eles lidavam com guerras, traições, perdas irreparáveis e mesmo assim mantinham uma serenidade que beira o impossível. Como simples, eles aprenderam a distinguir o que estava sob seu controle e o que não estava. E se algo não estava sob seu controle, eles simplesmente não investiam energia emocional nisso. Não é indiferença, é sabedoria. É entender que você não precisa reagir a tudo. Nem todo olhar torto merece sua atenção. Nem toda crítica deve ser levada para o coração. Nem toda perda precisa ser carregada como uma cruz. Quando você para de se importar com o que não tem solução ou sentido, você libera espaço mental e emocional para o que realmente importa. Isso não só te fortalece, como também cria um campo de clareza, onde as decisões certas começam a surgir com naturalidade. Quando você se preocupa demais com a opinião dos outros, você começa a viver a vida deles e não a sua. É como se sua mente fosse sequestrada por 1 milhão de vozes que não são suas, te empurrando para um lugar onde cada passo precisa de aprovação. Cada escolha precisa ser validada e cada erro é um desastre. Mas o estoico entende que a paz vem quando você silencia o barulho externo e volta para dentro. Quando você para de se importar com a aceitação dos outros, você começa a agir com autenticidade. E agir com autenticidade é agir com poder. Pessoas assim me incomodam, mas também inspiram. Porque elas mostram que é possível ser firme sem ser rude, ser calmo sem ser passivo, ser confiante sem ser arrogante. A partir do momento em que você decide não se abalar por aquilo que não pode controlar, o mundo começa a mudar, as coisas fluem, as oportunidades aparecem. Não porque tudo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. E quando a mente está forte, silenciosa e centrada, ela se torna imbatível. Você começa a enxergar com clareza o que antes parecia confuso. Situações que antes te tiravam do sério, agora passam como o vento. Você deixa de ser um escravo emocional do mundo ao redor e passa a ser o comandante da sua própria paz. A segunda etapa dessa transformação é entender que a maioria das dores que sentimos vem da expectativa. Esperamos que os outros nos tratem como gostaríamos, que o mundo nos compreenda, que as coisas saiam conforme o planejado. E quando a realidade não corresponde ao que imaginamos, nós frustramos, sofremos, perdemos o equilíbrio. O estoicismo nos ensina a abandonar essa necessidade de controle sobre o que está fora do nosso alcance. Ao invés de tentar mudar o comportamento alheio, mude sua reação. Ao invés de esperar o mundo ser justo, seja você justo com sua mente. E é nesse ajuste interno que a mágica acontece. Quando você para de esperar, para de sofrer. Quando você se contenta com o que pode controlar, seus pensamentos, suas ações, suas escolhas, tudo começa a fluir com mais leveza. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou sua forma de estar no mundo. Esse desapego é uma força que poucos compreendem. As pessoas vão tentar te provocar, te testar, puxar suas emoções como quem puxa fios soltos. Mas você, treinado em silêncio, responderá com presença e firmeza. A mente disciplinada não reage por impulso. Ela observa, analisa e age quando for necessário e somente quando for necessário. E isso incomoda porque vivemos numa sociedade onde todos estão desesperados por validação, por aprovação, por aplausos. Quando você rompe com essa dependência emocional e segue seu caminho com autonomia, as críticas não te atingem.
Os elogios não te embriagam e os problemas não te desequilibram. Você se torna raro, e tudo o que é raro chama atenção. Mas você não está mais aqui para agradar ou pertencer. Você está aqui para viver em paz, em verdade e em harmonia com aquilo que realmente importa. E é por isso que quando você para de se importar, tudo começa a dar certo. Buscar, refletir e investigar o ChatGPT pode cometer erros. O estoicismo nos ensina que o sofrimento nasce não das coisas em si, mas da forma como reagimos a elas. E quando você para de se importar com tudo o que te tirava a paz, você começa a construir uma nova mentalidade. Uma mentalidade forte, centrada e resistente. Isso não significa que você se torna frio ou insensível, mas sim que você aprende a filtrar aquilo que realmente merece sua energia. É como se aos poucos você instalasse um escudo invisível entre você e o mundo. Palavras maldosas, críticas vazias, pressões sociais, expectativas irreais. Tudo isso começa a perder o poder que antes tinha sobre você. E o mais impressionante é perceber que quando você se afasta emocionalmente da necessidade de controlar tudo, a vida começa a fluir com mais naturalidade. Você atrai conflitos, toma decisões mais inteligentes e responde aos desafios com mais calma. A sua postura muda, e os outros começam a perceber isso. Começam a te respeitar mais, começam até a te admirar, porque há uma força em quem vive com serenidade em meio ao caos. Uma força que não se impõe, mas que se impõe pelo simples fato de existir. Quando você para de se importar com a necessidade de agradar todo mundo, algo poderoso acontece. Você finalmente se liberta, deixa de moldar sua personalidade para se encaixar nas expectativas dos outros e começa a agir com autenticidade. E essa autenticidade assusta quem está acostumado a manipular ou controlar. De repente, críticas já não te paralisam mais e elogios também não te iludem. Você encontra seu próprio eixo. Isso te dá clareza para dizer não sem culpa, para escolher seus caminhos sem pedir aprovação e para encarar os erros como aprendizado e não como fracasso. Essa atitude atrai paz interior e afasta dramas desnecessários. E o mais curioso, as pessoas que antes tentavam te derrubar começam a se afastar sozinhas, pois percebem que você não é mais manipulável. Você se torna um muro que não se abala com os ventos. Uma fortaleza silenciosa que não precisa provar nada a ninguém. Esse desapego emocional é um verdadeiro superpoder, porque quanto menos você se importa com o que está fora do seu controle, mais energia você tem para focar naquilo que realmente importa. Suas ações, suas virtudes, sua paz. Os estoicos ensinavam que devemos cuidar da mente como quem cuida de um templo. Ou seja, não é qualquer pessoa ou qualquer situação que merece entrar e bagunçar tudo lá dentro. Você escolhe o que te afeta. E quando faz isso com disciplina e constância, percebe que não precisa mais reagir a tudo. Você observa e entenda com sabedoria. E nesse estado você se torna alguém que inspira. Não por falar alto, mas por manter a serenidade. Alguém que mostra sem esforço que viver bem é possível, desde que você aprenda a deixar de se importar com o que nunca deveria ter importado. A verdadeira liberdade começa no momento em que você decide parar de se importar com aquilo que não pode controlar. Quando você solta o peso da expectativa dos outros, do medo do julgamento e da necessidade constante de validação, sua mente se expande e sua alma respira. O estoicismo não é sobre indiferença fria, mas sobre inteligência emocional profunda. É compreender que sofrer por aquilo que está fora do seu alcance é desperdiçar energia vital. Ao focar no que depende de você, suas atitudes, seus pensamentos, sua resposta ao caos, você se fortalece por dentro. O que antes te abalava, agora não te alcança. O que antes te desestabilizava, agora não te toca. E a vida, como num sutil milagre, começa a fluir. Porque você deixou de ser refém do mundo externo para se tornar o mestre do seu mundo interior. Esse é o poder de parar de se importar. Não é desistir das coisas. É escolher com sabedoria o que merece ou não sua paz. E quando você faz isso, tudo começa silenciosamente, mas certeiramente, a dar certo.